Agora, e o primeiro passo que eu quero apresentar para vocês é o seguinte: antes da gente reduzir a parte do peso e emagrecer o percentual de gordura, a gente precisa entender quais são os gatilhos que levam para a desordem alimentar. E isso geralmente está associado a um ponto de insatisfação. E essa insatisfação ela é muito mais interna do nosso nível de realização com que a gente executa no dia a dia do que com a questão da comida de fato. Então, essa aula, o propósito dela é trazer essa facilidade de como é prazeroso a gente descobrir a forma de se nutrir, sem ter aquela preocupação de corta alimento, de volta com alimento. Então, a gente começa a fazer esse olhar do processo, que vem de observar melhor as suas escolhas emocionais. E aí eu trago aqui a parte de que são os gatilhos. Os gatilhos para o descontrole alimentar. Então, a gente tem a questão do estresse, que é o número 1 desse ponto, que ele gera toda essa sobrecarga interna pelo excesso de demandas, a autocobrança por resultados rápidos, ou então perfeitos, que podem levar a esse nível de descontrole. Tem um outro fator que é muito recorrente, que é a ansiedade da gente estar naquele movimento de muita aceleração dos pensamentos, dos acontecimentos futuros, e principalmente quando a gente está com a sensação de falta de capacidade para realizar algo, mesmo tendo a ciência que você tem domínio daquilo e que consegue entregar plenamente qualquer tarefa que venham lhe pedir. E é aquele nível de ansiedade onde você tem o receio do julgamento externo, receio de expor o seu conhecimento, de fazer todo o processo ali de autoconfiança daquilo que você precisa executar. E quando a gente fala de ansiedade, muitas pessoas elas acreditam que a ansiedade, é bobeira, isso daí é só uma questão emocional, mas não é só uma questão emocional. A ansiedade ela vem como um registro da nossa memória, principalmente por alguma eventualidade de uma percepção na infância, algum trauma que sofreu, e isso traz um gatilho, que é uma resposta inata, independente do nível que a pessoa tenha desenvolvido isso ou cuidado disso, ela vai ter isso enraizado no seu cérebro. E aí, quando a gente fala de comida, a gente tem que olhar para esses movimentos sutis, que às vezes fazer uma restrição alimentar gera muito mais dano à saúde do que benefício. E aí, o excesso de informação que a gente tem em relação a tem que emagrecer, tem que fazer não sei o quê, a gente não tem que fazer nada além de reconhecer quais são as nossas necessidades. Além da gente olhar para o que a gente está se deparando com a autoimagem e falando, eu quero fazer um movimento diferente. Mas o primeiro passo, antes de pensar em cortar alimento, ou em tomar remédio, ou pensar até numa questão apelativa de injeções, cirurgia, a gente tem que olhar para esse lugar aqui. Será que eu consigo ter clareza de todo o desconforto, do que eu sinto em relação ao estresse, essa sobrecarga interna, a ansiedade e, quem sabe, mesmo uma depressão? E aí, quando a gente fala de depressão, também é uma questão que é banalizada, ou que é muito tratada como uma questão de quase que um departamento de psiquiatria. Só que a gente não precisa chegar com uma intervenção severa. Se a gente consegue fazer um passo a passo de identificar o que está deixando a cabeça dessa pessoa num cenário tão negativo, num cenário tão sem perspectiva de um futuro melhor. E aí, quando a gente fala de depressão, por mais que a gente escute que é uma doença mental, isso reflete no corpo porque é uma cascata bioquímica que a gente sofre. E aí, quando a gente tem essa cascata bioquímica acontecendo de forma inversa, os sintomas eles vão estar bem aparentes como um alto nível de apatia, onde a pessoa não tem vontade de fazer nada, não quer interagir com ninguém, está sempre com aquela sensação de que precisa se ocultar porque o isolamento é mais confortável do que a interação social.
E se eu não tenho interação social, eu não consigo ter estimulação dos neurotransmissores. Quando a gente fala de neurotransmissores, são os hormônios responsáveis pelas sensações. Quando a gente encontra com um amigo muito querido, quando a gente encontra numa viagem, quando a gente olha a lembrança de algo, quando tem uma risada, um abraço, quando faz atividade física que transpira, toda aquela sensação de bem-estar, ela vem provocada por esse ponto que são os nossos neurotransmissores. Quando eu faço esse momento de observação do que eu estou sentindo, do que está faltando, fica mais fácil de corrigir. Que a partir dali eu vou parar por um instante e vou falar assim: opa, isso daqui eu posso retirar da minha vida, e se eu não posso retirar da minha vida, qual o passo a passo que eu consigo fazer para que isso seja viável de, aos pouquinhos, ganhar outro formato. Quando a gente está num nível de estresse, de sobrecarga e de ansiedade, tem uma questão. Às vezes a gente se congela diante de um fato. Você fica com tanta coisa na cabeça, que você não consegue buscar uma solução. Por quê? Está dentro desse nível de baixa energia e de falta de percepção do que está incomodando de fato. Às vezes a gente não consegue ter clareza do que está incomodando, porque a gente é habituado, ninguém educa desde pequeno, o quanto que a gente pode fazer novas escolhas, respeitar os nossos limites, e em cima disso ter uma construção que seja de uma qualidade de vida e pensando até numa questão que é de saúde, para que não seja um sofrimento qualquer ajuste na parte alimentar. Se a gente consegue fazer isso de forma gradativa, de identificar os sintomas, fica mais fácil de avançar. E aí eu consigo avançar a partir do momento que eu consigo também fazer as pazes com a minha percepção de autoimagem. E a autoimagem ela vai estar associada com a autoestima. E isso reflete direto no nosso posicionamento. Então, o jeito que a gente se enxerga vai refletir nesse posicionamento. Só que isso não pode ser confundido como uma máscara social que você vai estar apresentando uma coisa para os outros e por dentro você está nutrindo aquela voz de que não tem valor, de que tem medo, que tem uma sensação de inferiorização por falta desse fortalecimento de estima por si próprio. O que que significa isso? Às vezes alguém está passando por um processo, seja ele emocional ou seja ele até mesmo de emagrecimento, as pessoas criticam, as pessoas falam sem ter o menor filtro do quanto elas podem ser nocivas com aqueles comentários. Então elas simplesmente trazem alguma informação. Nossa, você está muito magra. Nossa, mas você engordou muito. E esse ponto, ele vai comunicar diretamente com aquilo que a pessoa que está passando pelo processo, ela já sabe. Só que quando alguém aponta o dedo para aquilo que está sendo trabalhado, ou então está precisando de ajuda para trabalhar, é como se fosse botando mais uma camada, trazendo mais um nível de peso para algo que já está sendo custoso. Então, o primeiro passo, a gente precisa fazer um trabalho interno. Então, eu falo que nunca é o alimento. O pão francês, ele pode entrar no nosso dia a dia. O arroz com feijão, ele pode entrar no nosso dia a dia. A questão toda é o quanto, como e o porquê que eu vou comer. Porque se eu não tenho organização com o básico, nada vai funcionar. E aí, o básico que eu me refiro aqui é no caso das nossas emoções. E aí, como é que eu faço para fazer a ativação do metabolismo para ele trabalhar ao nosso favor? Então, quando alguém fala assim, nossa, eu tenho que emagrecer 5 quilos, não necessariamente precisa descer 5 quilos. O que a gente tem que fazer é perder gordura. Só que perder gordura é uma expressão em cima do que a gente vai ganhar de músculo, o que a gente vai equilibrar de atividade aeróbica junto com treino de força e o que você vai combinar dos alimentos. A partir do momento que eu faço
o entendimento, para saber se eu estou com algum tipo de estresse, de ansiedade, de depressão, de dor crônica, de fadiga, que é aquela sensação que eu dorme, mas não é o suficiente para se sentir bem no dia seguinte. A gente precisa olhar para o que está faltando de equilíbrio na parte das refeições. Nenhum alimento de forma isolada tem o potencial de engordar. O que engorda é quando a gente consome de forma desordenada os alimentos e aumentando o nível de energia, a glicemia no nosso sangue. Então, quando as pessoas falam assim, eu tenho que olhar quantas calorias, eu tenho que olhar que não pode comer arroz com farofa, eu não posso comer macarrão. Pode, tudo pode, mas com qual combinação? Eu tenho que fazer essa combinação com uma carne, com uma salada, com azeite, que é justamente esses nutrientes em combinação numa refeição que vão estabilizar o nível de energia no nosso sangue. A pessoa que não tem diabetes por conta de uma deficiência de insulina e se torna diabético por uma bagunça alimentar, ela não consegue fazer essas combinações. Então, a desordem do dia a dia provoca um aumento da glicemia. Só que esse aumento da glicemia constante, ele vai esbarrar numa questão que é chamada resistência à insulina, onde a pessoa fica pré-diabética. E aí, para ela sair desse quadro, ela não precisa de remédio, ela não precisa de injeção, ela precisa de organização de toda a rotina. Então, eu preciso trazer essa pessoa para uma facilitação de rotina para que ela consiga fazer atividade física pelo menos 2 vezes na semana, no período de 30 minutos. Às vezes, a questão de sair de casa para ir até uma academia é um ponto que dificulta. Então, fazer essa facilitação com atividade física em casa, ou então fazer algo que possa ser associado com alguma programação no final de semana, isso torna mais leve o processo de encaixar alguma atividade na rotina. E aí, quando a gente fala desse encaixe, eu não posso negligenciar que o corpo ele tem que ter músculo, principalmente num fator que a gente observa que quando passa da menopausa, o nível de aumento de gordura é certo e de diminuição da densidade óssea também é certo. Então, se você já tem um fator genético, alguém na sua família tem osteoporose, osteopenia, artrite, artrose, eu já tenho que corrigir isso de uma forma muito simples, com atividade física, com treino de força, alongamento e principalmente prestando atenção para não exceder o peso. Por quê? Se eu tenho um corpo que está com excesso de gordura na região abdominal, eu não consigo desinflamar esse corpo e perder a barriga. A pessoa vai emagrecer, mas a barriga vai ser a última a sair, porque é o nosso maior tecido adiposo e serve como proteção para o corpo. Por que que não dá para emagrecer de forma localizada? É justamente isso. O nosso metabolismo é como se fosse uma orquestra. Cada ponto vai ser responsável por um instrumento. Então, quando eu faço essas analogias, eu tenho que lembrar que assim, o cardio ele vai ajudar na queima de caloria, mas eu não posso negligenciar o meu trabalho de força, porque se eu não tenho músculo no corpo, eu tenho um corpo disfuncional. Se eu não faço a nutrição adequada, não adianta fazer muito treino, porque você vai botar todo aquele trabalho do treino a perder. E aí, para fazer essa orquestra funcionar de uma forma perfeita, eu tenho que ter esse ganho de massa magra ou a manutenção. Eu tenho que fazer o trabalho do cardio para ajudar nessa metabolização, então 20 minutos, 30 minutos já é o suficiente. E eu tenho que fazer a combinação desses alimentos para evitar esse pico de glicemia. Fazendo isso, eu consigo ter uma linha de raciocínio para aquilo que eu vou botar no meu prato, para aquilo que eu vou botar na boca ou que eu vou levar numa marmita. Então, eu tenho as combinações alimentares de forma eficiente. É você entender o básico, o que que é carboidrato, o que que é uma proteína, o
que é a gordura e o que é a fibra. Então, o carboidrato ele vai ter um papel importante para a manutenção do nosso músculo, porque se eu não tenho energia, cai lá naquele ponto que eu estou falando das questões emocionais. Se eu não tenho energia, eu tenho uma pessoa quase que depressiva, porque ela está sem combustível para fazer as suas atividades. Aí ela fica fraca, ela fica apática, e quando ela consegue comer alguma coisa, ou ela come muito, ou então ela faz aquele ponto de, comi só um biscoitinho com manteiga. Aí passa mais uma janela de intervalo, belisquei só um negócio. Então, esse nível de falta de energia por medo de comer um carboidrato traz um prejuízo muito grande também para as pessoas. O nosso cérebro precisa de energia. Só que para eu combinar esse carboidrato, eu tenho que ter a inteligência de botar ele junto com uma proteína, que aí vai ser uma carne, vai ser um frango, vai ser um peixe, pode ser as proteínas vegetais também, grão de bico, lentilha, ervilha. Eu tenho esse carboidrato com uma fonte de gordura boa. Então, você pode comer lá um aipim com uma manteiga, uma batatinha doce com azeite, pode comer uma torradinha com guacamole em cima, pegar uma vitamina de abacate e fazer com aveia. Tem várias formas da gente trazer o gostoso, o nutritivo e o prático para a nossa vida. A gente só precisa ter essa linha de raciocínio. Eu brinco que é a teoria das probabilidades. Você tem 3 peças de roupa e um acessório. O acessório é a fibra. As 3 peças de roupa são os carboidratos, as proteínas e a gordura. Aprende a fazer as combinações, que a partir do momento que você faz essas combinações, você consegue estabilizar o nível de glicemia. Então, fica muito mais fácil a gente conseguir harmonizar aquilo que dificulta o processo de emagrecimento. É possível emagrecer comendo um pratinho de arroz com feijão, bife, farofinha, uma salada. Olha que coisa linda. E as pessoas julgam falando que não, arroz e feijão engorda, farofa não pode. Então faz um terrorismo que gera muito mais pânico do que resultado. E aí, quando eu trago para esse nível de saúde mental e o excesso de obesidade pelas informações jogadas aí pela internet, ou então por qualquer outra fonte de rede social, é o ponto da gente conseguir fazer uma limpeza disso, de fazer esse detox emocional, tanto das coisas que tiram a gente do eixo, que trazem esse nível de angústia, esse nível de ansiedade, esse nível de estresse, de medo de não conseguir fazer as situações que precisam acontecer, para que a comida não seja uma muleta emocional e que a gente possa ter autonomia, que a partir do momento que eu dou uma linha de raciocínio, eu tenho um conhecimento sendo passado. Conhecimento é liberdade. Se eu não sei pegar um metrô, eu vou ficar toda vez perdida. Se eu não sei pegar um Uber no aplicativo, eu vou ficar toda vez perdida. Se eu não sei ir num banco fazer um saque no caixa eletrônico, eu vou ficar toda vez perdida. Eu trago esses exemplos, que são exemplos básicos que acontecem no nosso dia a dia, com pessoas que não têm o conhecimento daquela habilidade que é para ajudar no deslocamento, que é para ajudar na facilitação da rotina. E quando a gente fala de nutrição, pelo básico, trazendo esse conhecimento do que eu posso combinar igual um guarda-roupa com suas 3 pecinhas de roupa e um acessório que é a fibra, fica muito mais fácil. Porque se num dia você conseguir organizar suas 4 refeições, um café, um almoço, um lanche da tarde e um jantar, ou um café, um lanche da manhã, um almoço e um jantar, você consegue ter esse nível de estabilização da glicemia. Aí, com a constância dessa organização alimentar, a gente consegue gerar um ponto que é de emagrecimento. Deixa eu passar para o outro slide que fala sobre esse ponto de mais combinações. Então, a gente tem
8 combinações que são cruciais para fazer esse nível de estabilização da glicemia. Quando a gente faz a estabilização da glicemia, a gente aumenta o nível de saciedade, a gente reduz o ponto da glicose se for observar um exame de sangue. A resposta disso também melhora os níveis de triglicerídeo, a não ser que a pessoa tenha algum fator hereditário, seja alguma questão que o colesterol não desce por nada, a gente tem esse ponto de facilidade de emagrecer e ainda assim melhorar as taxas metabólicas no exame de sangue. Vamos passar para o outro, que é a parte da estratégia para ter uma rotina mais saudável. Como é que a gente faz uma rotina? A rotina requer organização. Para organizar alguma coisa, a gente tem que entender como é que funciona a logística da casa de cada pessoa. Para alguns é fácil porque moram sozinhos, para outros já não é tão fácil porque tem filho, tem marido, tem família, tem muita coisa aí para a gente observar, porque não é só uma pessoa, quando a gente fala de família, a gente fala de uma engrenagem que tem que atender a todos. O segundo ponto é a gente ter praticidade com os alimentos. É preferível comer comida de verdade, porém, se você já tem um legume descascado, se você já tem uma carne limpa, se você já tem algo que facilite o preparo, é muito mais prático de você executar esse planejamento. Caso contrário, dá tanta dor de cabeça que você não vai querer fazer, e aí recorre àquilo que é mais prático. Então, às vezes, passa uma mãozada num amendoim, come um biscoito, um bolo, porque é o que preenche mais rápido. Porque se eu tenho aquele nível de sobrecarga emocional do primeiro slide, eu não vou conseguir ter uma energia para fazer boas escolhas alimentares. Se eu não consigo me olhar no espelho com um olhar de apreciação, sem aquele diálogo interno de que, eu estou gorda, eu não sei o quê. Aí o que que acontece? Você não consegue ter força, você não consegue ter esse ânimo de fazer o movimento acontecer. E aí eu digo de ter uma agenda flexível, por quê? Não adianta eu pintar o cenário de que eu vou fazer academia todo dia, de que eu vou me matricular na melhor academia, se isso não funciona. Você tem que ser realista com aquilo que você consegue fazer. A premissa de ter uma rotina saudável, ela não tem que ser cristalizada num cenário ideal, perfeito, de que vai acordar, vai tomar o seu café matinal, vai ler um jornal, depois vai treinar por 2 horas. Não, não é assim que funciona. Quem tem a dádiva de ter essa rotina, que bênção, mas num cenário geral, 90% das pessoas não tem essa disponibilidade de tempo, nem tampouco esse nível de vou para a academia porque isso já está enraizado no DNA. Esse percentual é bem baixo. De quem já está com essa engrenagem muito tempo funcionando com a atividade física, é porque já faz um trabalho de mais de 5, 10, 20 anos. Então, isso já está incorporado ali no DNA da pessoa. Caso contrário, quem não faz, começa e para, ou então tenta encaixar, é porque ainda não encontrou uma flexibilidade nessa agenda para fazer o movimento da atividade física acontecer. Então, como é que a gente pode cuidar da nossa saúde mental? A gente só pensa que a atividade física tem que matar um indivíduo, tem que botar para suar, tem que fazer um monte de intensidade, só que não é bem assim que funciona. A gente precisa sim equilibrar a atividade física para fazer todo o trabalho em conjunto com o que é necessário. É fazer o treino, é descansar, é preparar a comida e fazer disso uma prática contínua. Se eu não consigo fazer isso de uma forma contínua, a sensação é de começa e para, é de começa e para. Para que que a gente precisa fazer essa atividade relaxante? Para ser o nível de não pensar em nada. Que a partir do momento que eu não penso em nada, do laptop, por favor.
A partir do momento que eu não penso em nada, eu estou diminuindo o meu nível de estresse. Se eu tenho a diminuição do nível de estresse, eu consigo ter uma recarga de energia. E essa energia vital, ela vai estar ali diretamente associada com a questão da mastigação, com a questão da fome. Porque não é uma fome fisiológica, num geral, é uma fome emocional. E essa fome emocional, ela vem dessa sensação de que não tem jeito cuidar dessa rotina, vem da sensação de vazio, de tristeza, de dificuldade de resolver os seus problemas. Então, isso tudo precisa ter um nível também de treino, que é o treino de desopilar. E aí, como é que a gente pode desopilar fazendo isso no dia a dia? Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de ler, de cantar, de fazer resenha com as amigas, de sair para passear. Tem que entender como é que cada um se sente bem. Por exemplo, hoje, na construção que eu estou fazendo profissional, eu não consigo ter um nível de interação social muito alto. E até se eu tenho esse nível de interação, isso tem um custo energético muito elevado, porque se eu saio num sábado, isso vai me sobrecarregar mais uns 2 dias até eu me recuperar, tomar fôlego para voltar às minhas atividades. Então, eu sei que hoje as minhas atividades relaxantes, elas estão mais associadas a fazer uma dança, a fazer uma leitura, assistir algo que eu sinta aquele momento de que eu não estou prestando atenção em nada, a não ser naquilo que eu estou vendo. Então, é buscar entender qual fase de vida você se encontra para que não seja um fator determinante do tem que. A gente não tem que nada, a gente tem que achar, da mesma maneira que eu trouxe do nosso nível de entendimento da ansiedade, do estresse, da depressão e das dores crônicas, a gente tem que achar qual é o ponto que traz esse relaxamento. E aí isso tem que estar única e exclusivamente ligado à sua força de vontade, e não aquela sensação de, eu não faço isso porque eu não tenho companhia, eu não faço isso porque é custoso, eu não consigo sair de casa. Não, dentro de casa você consegue fazer tudo. A pandemia trouxe para a gente um nível de aprendizado muito grande, que foi de olhar para o que a gente consegue priorizar da nossa saúde, não só física, como mental. Então, a gente hoje está aqui com essa oportunidade de ter uma troca legal, de olhar para o ponto que não é só a comida que faz a dificuldade do processo de emagrecimento, e sim toda a arquitetura disso. Fica muito mais fácil de você parar de fato para refletir. E aí, esse tempo de reflexão, a gente tem que entender o que precisa excluir ou ressignificar da nossa vida. Porque se a gente fica preso somente àquelas situações do passado, porque a gente não sabia agir de uma forma diferente, ou você cresceu num ambiente onde as pessoas eram todas daquele padrão e você já tinha aquela aptidão ou sensibilidade de não pertencer àquele meio, olhar para esse lugar e entender que naquela época foi o que você pôde fazer, o que você pôde entregar, e se doeu para caramba, que isso sirva como um ponto de aprendizado para que não se repita e que isso não seja algo também que congele e traga mais sofrimento e dificuldade no caminhar do que a gente quer buscar como um ponto de evolução e resultado. No momento que a gente consegue soltar essa bagagem, esse peso emocional daquilo que fizeram ou daquilo que aconteceu na nossa vida, fica muito mais fácil. É literalmente tirar uma mochila das costas, e que essa mochila das costas ela tá com muita bagagem, trazendo essa bioquímica invertida no nosso corpo, que aumenta o cortisol, dificulta o sono, traz sensação de cãibra, sensação de ansiedade. É um fio de lã que, quando a gente puxa, vai desencadeando toda a peça, e essa peça é o nosso organismo. Então, o propósito hoje desse encontro é justamente a gente parar para olhar para o que as pessoas não priorizam, que é esse nível de limpeza.
Eu não consigo. Eu vou trazer um exemplo em relação à parte da vida social e da bebida alcoólica. Vamos supor que tem a situação de que você quer parar de beber, mas os seus amigos só vão para lugares onde a bebida é o principal personagem. Então, é bar, é festa, é viagem, e aí você quer parar com esse hábito. Só que esse hábito ele não está preso única e exclusivamente pela bebida. Esse hábito ele vem associado às pessoas, a um nível de conexão. E eu não digo que é afeto, porque às vezes as pessoas elas não querem a sua companhia em si, elas querem alguém para preencher um momento. Então, para qualquer pessoa, aquilo dali pode ser um suporte. Aí, quando eu olho para esse cenário, se eu quero parar de beber e minha vida está toda atrelada a esse contexto social, eu tenho que entender que eu vou passar por um luto, e um luto social. Esse luto social, ele vai te levar a uma escolha difícil, porque é uma escolha onde você vai precisar mudar o seu comportamento alimentar e se desprender de algo que te trazia um certo nível de conexão e de prazer, só que de uma forma negativa, porque mais traz prejuízo do que um ponto de benefício. Passar por esses lutos é uma questão assim de você também ter um acolhimento. Se a gente não olhar isso, é como se fosse viver num momento de sai de um processo, já entra num outro e não para fazer essa faxina. Esse detox emocional. Se eu não consigo fazer uma limpeza dessa mochila que está pesada, desde os meus 8 anos, desde os meus 15 anos, desde os meus 20 anos, 30 anos, essa mochila ela não vai esvaziar. E aí eu não consigo fazer um corpo emagrecer 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, porque toda hora essa mochila está jogando a pessoa no chão. E aí o problema não é a comida. O problema é que a gente precisa valorizar a nossa história. E a nossa história, ela é ímpar. Ninguém pode ser igual ao outro nesse cenário. Você pode ter 15 irmãos. A minha família é muito grande. Eu tenho muitos primos, eu tenho irmão, mas cada um cresceu com um jeito, cada um tem uma personalidade e uma percepção daquilo que viveu. Então, você é singular e a gente tem que entender que essa história, cada um também tem sua paixão. O que para uns é muito maravilhoso, para outros talvez não vai encaixar. E aí, quando a gente olha para uma questão de organização alimentar, eu também tenho que entender que nem tudo que é posto em mídia social vai me caber. Porque, às vezes, uma resposta para um é super positiva fazendo uma dieta cetogênica, cortando os carboidratos, comendo gordura e proteína. Para outros, vai ser um cenário de terror, que a pessoa vai ter hipoglicemia, tremedeira, fraqueza, vai passar mal. E olha aí o caos instalado por conta de não ter uma leitura sensível do que cabe na sua história. Então, a gente olhar para o alimento como uma forma de afago da alma, de nutrição do que vai preencher as suas necessidades, é o que faz a diferença. Um exemplo: tem gente que come pãozinho francês há mais de 20 anos na vida, mas se botar a pessoa para comer ovo, uma semana ela vai falar que está enjoada. O problema não é o pão, o problema não é o ovo, o problema é que ela está acostumada com aquela química, aquele prazer que um pãozinho traz. É a mesma coisa de eu virar para alguém que bebe café todo dia para despertar o corpo e vai falar assim: você vai tomar um chá, agora você não bebe mais café. Vai dar abstinência no cérebro. Aí a pessoa vai ficar louca por um café, vai precisar passar por uma dificuldade de todo dia acordar com aquele desejo de tomar um simples cafezinho e não pode, mas quem disse que não pode? O problema não são 50 ml de café, não é um pãozinho francês e nem tampouco uma questão de você falar que tem que passar fome. O ponto é, eu quero emagrecer 20 quilos, calma aí. Se eu quero emagrecer 20 quilos, eu vou ter que trabalhar. E aí a gente tem que pensar igual o nosso profissional. Se eu quero comprar
uma casa, se eu quero comprar um carro, eu vou trabalhar, eu vou ter que juntar dinheiro, eu vou ter que fazer um movimento para isso. Caso contrário, a gente não tem movimento acontecendo. A gente tem um nível de desejar algo que não vem. E aí a gente precisa fazer esse nível de consciência, que é a ação diária, que vai dar um resultado final. O desejo, ele é apenas uma ideia no mental. A gente tem que tirar do mental, meter a mão na massa, e meter a mão na massa é fazer atividade física. E aí, como é que eu posso trazer isso para uma conclusão? O que que a gente precisa se nutrir de fato? A gente precisa se nutrir da vida. E o que que é se nutrir da vida? É a gente fazer aquilo que mais nos preenche, principalmente de uma forma mais solitária, e a gente não pode associar a solidão como um vazio, e sim a solidão como uma oportunidade de enxergar tudo de bom, tudo de ruim também que a gente tem e que pode trabalhar para melhorar. O vazio, o movimento do escuro, do sozinho, ele está muito remetido à tristeza. Só que também é uma ideia cristalizada. E se a gente tira essa ideia, esse véu de percepção e bota para um lugar de caramba, ficar num movimento de introspecção é muito bom porque eu consigo identificar quem eu sou, o que que me deixa feliz, o que que não me deixa feliz, você ter a liberdade de escolher o que você quer fazer, do jeito que você gosta de fazer, isso traz mais empoderamento, porque você tem domínio sobre o seu nível de escolha e sobre o seu corpo. Senão a gente vai estar sempre em função do outro e dos outros em relação a fazer tarefas. Para assumir compromisso com outras pessoas, a gente dá o nosso máximo. E para o nosso próprio compromisso, a gente precisa fazer uma ginástica diária de falar, eu vou conseguir. E quando eu falo assim, eu não falo só num lugar de que estou lendo e preparei um material. Eu falo também do meu processo. Estudar a nutrição me trouxe autonomia para ensinar outras pessoas e também para reequilibrar a minha vida, para que eu possa ter mais qualidade, conforto e domínio do meu corpo. Então, esse ponto foi uma virada de chave na minha vida que me trouxe para um nível de equilíbrio emocional e físico, porque eu entendi que não adiantava nada eu trabalhar 12 horas, 14 horas, comer desesperadamente com pouco tempo, porque era uma sequência atrás da outra, uma sequência atrás, uma atrás da outra, não conseguia fazer a digestão, e aí quando eu vi eu estava comendo em quantidades e o meu corpo nunca descia o peso, estava sempre num cenário inflamado, com dores crônicas, então tudo que eu relatei daquele estresse, da ansiedade, das dores, eu passei por isso. Então esse detox emocional, ele veio como uma oportunidade de olhar que o nosso corpo ele vai andar em conjunto com o nível do que a gente consegue nutrir a nossa vida. Isso vai levar o movimento de desapego, porque a gente vai precisar abrir mão de várias coisas e várias pessoas para dar a oportunidade desse nível de celebrar o seu ponto de autocuidado. Então, não importa quando você começou, o importante é comecei, daqui para frente eu vou fazer diferente. Você pode começar com 20 anos, com 50, com 60. O ponto todo é a gente fazer essa jornada, uma jornada única, respeitando o seu ritmo e celebrando pequenas vitórias no meio do caminho. O que que são pequenas vitórias? Entrou numa calça, celebra isso. Botou uma roupa, se sentiu maravilhosa, celebra pra caramba isso. Chegou num lugar, as pessoas estão falando assim: caraca, você mudou. Vai ter gente que vai falar de forma saudável, vai ter gente que vai falar igual uma pessoa invejosa. Manda luz para ela. Mas aí você fala: realmente, eu mudei, tô maravilhosa. E esse nível de preenchimento, quando você fala desse processo, que você lembra do seu dia a dia, do seu esforço, você olha para trás e fala: caraca, que transformação! Esse nível de orgulho, esse incentivo positivo,
é que eu vejo que falta em relação à parte profissional para entregar isso para cada paciente como um ponto de resolução fácil. Então, o meu dever como educadora física e como nutricionista é facilitar o processo. Eu não quero ser mais uma pessoa só replicando uma dieta no papel, que dieta no papel não funciona. O que funciona é eu incentivar a pessoa para ter disciplina, para ela acordar, independente da circunstância, fazer a organização dela alimentar. Para ela estar triste, estar feliz, estar passando por o maior perrengue da vida, ela está indo botar sua roupa de ginástica e fazer o treino. Então, o movimento do detox emocional é esvaziar essa mochila e trazer mais autonomia de empoderamento para aquilo que a gente consegue controlar. Caso contrário, você vai tentar de tudo e nada vai funcionar. E aí, se eu trago para um cenário de muita idealização, é como se isso não fosse possível de alcançar. Então, eu tenho que trazer para o cenário do mínimo viável e possível. Então, o mínimo, treinar 2 vezes na semana. O viável, organizar a rotina alimentar de forma prática. O possível é fazer todo santo dia um momento da sua rotina como algo assim, ó, para o seu nível de autocuidado. Seja tomar um bom banho, passar um hidratante, seja botar uma música, seja ligar para alguém para dar meia hora de risada, seja você conversar, comer alguma coisa prazerosa, mas sem culpa. Aí sim a gente fala sobre uma questão de nutrir a vida. Eu vou deixar agora em aberto para que a gente possa ter essa interação. E depois eu vou enviar lá no grupo o que que vai ser o nosso protocolo de detox emocional. Então, eu separei em tópicos, e um desses tópicos é a nossa cura emocional. Quando eu falo de cura emocional, eu não estou falando de algo que você tem que mergulhar e fazer uma terapia e entrar num caminho de autoconhecimento. Não, estou falando do básico. Você vai pegar um papel, um lápis e vai escrever. Escrever fazendo uma vivência do que você passou e se perdoando para esvaziar essa bagagem e tocar a vida. A gente tem que ser prática, não dá para ficar perdendo tempo, relembrando o passado por algo que não vai voltar, não vai mudar, e a gente está aqui. A gente tem que pensar no daqui para frente, porque a gente nunca sabe qual momento que vai chegar o nosso final dessa jornada. Então, é pegar isso, botar no papel, escrever, agradecer, aceitar, e queimou. Pronto. Sabe aquele sapato que é lindo, maravilhoso? A gente está com ele no pé, mas está apertando, está machucando. Mas quando você bota o pé no chão, você fala: Nossa, mas que delícia, tirei o salto. Dá até choque no pé. Quando você faz isso, você sente aquele relaxamento. Essa carta, esse nível de cura emocional é justamente para trazer esse relaxamento. Essas instruções eu vou passar também por áudio lá no grupo. Então, é para fazer num final de semana, é para fazer num momento que você estiver mais tranquila e não ficar com aquela sensação de mais uma obrigação. Todo processo tem que ser leve. Se o processo for leve, a gente vai conseguir fazer isso de forma prática no dia a dia. Eu quero agradecer a presença da Betina, a minha mãe, que é a minha parceira número 1, que me apoia em toda a jornada, está aqui na live para entrar na aula. Foi um processo, mas conseguimos. Sandra, que também é amiga da minha mãe, uma querida, eu fico muito feliz. E a Lidiane, que há mais de uma década cuida de mim, agora está tendo o prazer de cuidar também de você com a parte alimentar. Núbia, que começou agora comigo, mas a gente já teve uma interação muito bacana e cada consulta é especial. Cada consulta a gente dá uma gargalhada que é única e exclusiva. E a Danúbia me trouxe uma história que eu achei fantástica, que é descer umas escadas cheia de pluma, cantando e celebrando a vida. Então, isso para mim é o se nutrir de vida, que a gente tem que ter essa alegria. A Betina nos treinos comigo, às vezes a gente dança, a gente canta, Betina, vambora, Betina, E a gente passa por várias situações e não deixa a peteca cair. Então, falar que dieta no papel funciona? Não, não funciona. O que funciona é isso aqui.
É a gente ter esse movimento, mas um movimento integrativo, de que a nossa saúde ela vai muito mais do que só comer 100 gramas de proteína e 60 gramas de carboidrato. Se a gente conseguir fazer isso de uma forma muito descomplicada, a gente vai conseguir viver até os 120 anos. Eu vou estudar para deixar todo mundo bem com vida longa, porque é uma jornada muito bacana. Agora eu quero abrir para a gente ter essa interação, para cada uma trazer um pouco do que tem da sua história e também do que achou dessa aula. Deixa eu só parar Eu, aqui. eu